Olá, galera! E aí, como é que vocês estão? Momento complicado, né? Não, essa, a gente é obrigado a passar por essa quarentena, é necessária mesmo, né? Mas isso vai passar. Se Deus quiser, daqui a pouco nós estaremos todos juntos aí, fisicamente, né? Podemos encontrar a família, os amigos, né? Fazem muita falta. Pessoal, não se esqueçam de dar aquele like esperto, nem de chamar todo mundo aí, amigos, familiares, etc e tal, chamar virtualmente para participarem do nosso Rumo à Posse. Beleza? Hoje a banca escolhida é IBAD. Tá? Uma banca que faz provas até bem interessantes. As questões de interpretação são poucas e bem simples, mas eles exigem, sim, tipologia textual, se um texto é dissertativo, se o texto é narrativo, argumentativo, descritivo, enfim. Então, se é dissertativo, narrativo, descritivo, quais são os recursos de argumentação, tá? Então, eles trabalham muito isso. Também pedem questões de denotação e conotação, se uma palavra está sendo utilizada em linguagem oficial ou em linguagem figurada. E dentro da conotação, eles pedem também as figuras de linguagem. Vi em várias provas deles a solicitação de identificação se é uma metáfora, metonímia, antítese, tá? A ironia, e assim vai. Então, vocês vão ter que estudar a parte de figuras de linguagem. Identificação se uma frase foi utilizada, se aquela frase está dentro do padrão formal da língua ou coloquial ou informal. Tá? Eles não falam nem frase certa, frase errada, falam em colocação, um emprego coloquial. Às vezes não há nem erro gramatical, mas é um emprego de uma gíria, uma linguagem mais comum, enfim. Muitas questões de conjunções, muitas conectores, muita questão de conjunção, alguma coisa de preposição, mas muito mais de conjunções, né? Porque conectores pega a parte de conjunções e preposições, mas o que eles realmente acabam querendo muito é a parte de conjunção. Tá? Regência, eles pedem questões de regência, sim. O verbo assistir, no sentido de ver, exige a presença da preposição a. O verbo proceder, no sentido de realizar, pede a preposição a. E assim vai. Tá? O verbo implicar não aceita a preposição em. Aquelas coisas todas naturais de regência. Mas também pedem a identificação da transitividade do verbo dentro de um período. Se um verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto. Lógico que tem muito a ver com regência, né? Se o verbo é de ligação, então eles tanto pedem questões de regência verbal e nominal também, o apoio a alguém, se nós temos necessidade de alguma coisa. E a transitividade verbal, tá? Se um verbo é transitivo direto, se é indireto. Se um verbo, por exemplo, que geralmente seria transitivo direto, mas se não tiver um complemento, ele passa a ser intransitivo. Por exemplo, Rosenthal, você bebe? Bebo. Se eu não tenho complemento para esse verbo, eu não posso dizer que esse verbo beber é transitivo direto. Se a pergunta fosse, você bebe cerveja? Sim, eu bebo cerveja. Então, nessa frase, o verbo beber é transitivo direto. Por quê? Porque eu tenho o objeto direto. Legal? Questões de pontuação. Tá? Muita questão de pontuação, justificativa do emprego de pontuação. Muita coisa nesse sentido. Identificação de referenciadores em coesão textual. Ou seja, o pronome oblíquo está se referindo a que termo? Esse pronome demonstrativo está se referindo a que termo? O pronome relativo tem qual antecedente? Então, eles pedem muita questão desses referenciadores em coesão textual, tá? Ver a quem ele está se referindo dentro daquele contexto. Bom, e dos assuntos aqui elencados, eu peguei a parte da transitividade verbal, que foi uma questão que eu achei bem interessante. Olha lá, após a leitura do exemplo, partilhar é dividir em muitas partes. Marque a resposta adequada no que se refere à classificação do verbo destacado. Partilhar é isso. Eu tenho o verbo ser, certo? Esta oração, e forma uma oração mesmo, porque partilhar é um verbo que está no infinitivo. Se eu tenho um verbo,
eu formei uma oração que está à esquerda. Ela é esse verbo. Isso aqui funciona como sujeito, é um verbo funcionando como sujeito, é um sujeito oracional, até porque tem um verbo, certo? Um sujeito oracional, maravilha. E o isso funciona como predicativo. Como isso é predicativo, esta oração que começa aqui, que é uma oração reduzida de infinitivo, eu não tenho conector, é uma oração subordinada substantiva predicativa. Então ela funciona como predicativo, ela é uma oração predicativa. Cara, se ela é uma oração predicativa, tá? Tem que lembrar que qual é a função do verbo de ligação? É justamente ligar o sujeito ao seu predicativo. Só que o predicativo aqui é um predicativo oracional, é uma oração subordinada substantiva predicativa. Então, como eu tenho um predicativo oracional, esse verbo ser é efetivamente um verbo de ligação. Então a resposta é letra D de dado. Beleza, galera? Foi legal aí ver essa questãozinha? Inclusive uma questão bonita, né? Porque o verbo de ligação está entre um sujeito oracional e um predicativo oracional. Muito interessante a questão. Tá? Então é um verbo de ligação fazendo a ligação entre sujeito oracional e predicativo oracional. Legal? Mas o verbo ser é efetivamente ligação nesse contexto, nessa frase. Meus amigos, foi ótimo falar com vocês. Não se esqueçam de que na quinta-feira nós temos a nossa live. Tá? Chame a galera toda para participar. E não deixem de dar o like. Terça-feira que vem estaremos juntos novamente com o nosso Rumo à Posse. Valeu, galera. Grande abraço para todos.